Fala galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo. O assunto de hoje é campo elétrico uniforme. Antes da gente começar, se você não está inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro dos vídeos novos que saem quase todo dia. Vamos lá então, olha só. Para a gente entender o campo elétrico uniforme, tem que já ter visto a teoria sobre campo elétrico na aula anterior, né? Vou deixar o link aqui em cima, ó, o balãozinho, tá ok? Então a gente viu que quando a gente tem uma carga positiva, o campo elétrico diverge dela, ele sai dessa carga positiva. Quando ela é negativa, o campo elétrico aponta para dentro dessa carga, né? Converge para essa carga. Então a gente vai aplicar essa ideia aqui agora para placas. Uma placa carregada, por exemplo, eu tenho essa placa retangular aqui, carregada positivamente. Se ela está carregada positivamente, as linhas de campo vão estar saindo dessa placa, tá ok? Igual a gente está vendo aqui, ó, visualizando aqui nessa imagem. E aí acontece o seguinte, aqui nas extremidades da placa, as linhas de campo vão ser dessa maneira aqui, meio curvada para fora, se distanciando uma das outras. Mas quando a gente vai analisando mais próximo ao centro da placa, observem o que acontece. A distância entre as linhas de campo, a distância entre duas linhas de campo, elas ficam constantes. Então essas distâncias aqui, ó, são sempre as mesmas. E o que define a intensidade de um campo elétrico é a distância entre as linhas de campo. Se a gente tem uma distância pequena entre as linhas de campo, a gente tem um campo elétrico muito intenso. Se elas estão longe uma das outras, significa que o campo elétrico está se tornando menos intenso. Por exemplo, ó, se eu analisar essas duas linhas de campo aqui, tem uma certa distância entre elas. E essas duas aqui, reparem que aqui a distância é maior, então, nesse ponto, o campo elétrico é menos intenso. E aí, onde eu quero chegar com isso? Quero chegar na seguinte ideia. Aqui, onde as distâncias entre as linhas são constantes, é sempre a mesma, as linhas são paralelas umas às outras, o campo elétrico é o mesmo em qualquer ponto que eu analisar. Se eu analisar quanto é a intensidade do campo elétrico aqui nesse ponto, ele vai ter um valor, chamar de valor E, que vai ser exatamente o mesmo nesse outro ponto. Então eu tenho que fazer até o vetor com o mesmo tamanho, né? Certo? E nesse outro ponto a mesma coisa, por quê? Porque a distância entre as linhas de campo é a mesma, elas são paralelas. Então eu tenho o que aqui? Um campo elétrico uniforme. Em qualquer ponto que eu analisar, o campo elétrico é o mesmo. Isso vai valer só numa região mais central da placa, tá? Em uma distância próxima à placa, tá ok? Então, quando eu vou para as extremidades, isso não vale. Essa ideia começa a se perder, tá ok? Só a mesma coisa vai ocorrer numa placa negativa, olha só. Na placa negativa, a única diferença é que as linhas de campo estão entrando na placa, né? Mas se as distâncias aqui, ó, forem as mesmas, né? Se as linhas forem paralelas, a gente tem então um campo elétrico. A gente tem então um campo elétrico uniforme. Por quê? Ele é o mesmo. Nossa, mas esse trem aqui tá difícil de desenhar, ó. Esse trem. Mineiro tudo é trem, né? Ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, o campo elétrico vale a mesma coisa, apontando nesse caso aqui em direção à placa, né? No sentido aqui vai ser para a esquerda, nesse caso aqui, se for do lado de lá, vai ser para a direita. Estão acompanhando aí? Beleza? Então, acontece o seguinte, e se eu colocar duas placas dessa, uma de frente para a outra, uma positiva e a outra negativa, tipo isso aqui, ó. Reparem que aqui eu estou colocando elas de perfil, né? Nas imagens anteriores, elas estavam meio que tridimensional. Aqui eu coloquei elas de perfil para facilitar de enxergar. Olha só, então se eu tenho aqui uma placa positiva e outra negativa, a gente já viu como são as linhas de campo, devido cada uma delas separadas. Mas como que fica quando eu tenho as duas juntas? Olha só o que vai acontecer. Por exemplo, eu vou analisar esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, gente, eu tenho campo elétrico devido a essa placa positiva, que eu vou chamar de placa 1. Olha só, placa 1 e placa 2. Sim, eu tenho. E para onde que ele vai estar apontando?
ele vai estar apontando para a direita. Por que para a direita? Porque o campo elétrico de uma placa positiva vai apontar no sentido oposto a ela. Se a placa está à esquerda desse ponto, o campo elétrico, vou chamar de campo elétrico 1, ó, vai estar apontando para a direita. Tá ok? E nesse mesmo ponto, eu tenho campo elétrico devido à carga, à placa 2 também. Para onde que ele vai estar apontando? Lembrem-se, né? No caso da placa negativa, o campo elétrico vai apontar no sentido dela. Então, se eu estou aqui, se a placa está à direita do meu ponto, o campo elétrico vai apontar para a direita também, olha só. Então, vamos fazer aqui, ó. E2. Beleza? Só em qualquer ponto que eu pegar aqui entre essas placas, né? Desconsiderando aquela ideia de que próximas extremidades fica distorcido, vai diminuir a intensidade, a gente vai considerar aqui que é uniforme de cima a baixo. Então, qualquer ponto aqui, a gente vai ter essa situação. Os dois campos elétricos para a direita, né? Saindo da placa positiva e indo para a negativa. E se eu pegar um ponto aqui, ó, à direita da placa negativa, o que vai acontecer? Nesse ponto, eu tenho o campo E1 ainda apontando para a direita, certo? Porque em relação à placa 1, o campo elétrico dela vai estar para a direita. Só que o E2 vai estar para a esquerda, né? Por quê? Porque ele aponta para a placa negativa. Então, ó, E2. Entenderam a ideia aqui? O que está acontecendo? Então, devido à placa 1, eu tenho um campo para a direita. Devido à placa 2, eu tenho um campo para a esquerda, tá? E lá do lado esquerdo da placa 1, como que vai ficar? Essa mesma ideia, ó. Pegando esse ponto aqui. O campo elétrico devido à placa 1 vai estar para a esquerda. Então, aqui, E1. E devido à placa 2 vai estar para a direita, apontando para a placa 2. Onde que eu estou querendo chegar aqui com essa ideia, gente? Observa o seguinte. Reparem o seguinte. Esse campo elétrico à esquerda e à direita, do lado de fora dessas duas placas, eles vão se anular. Opa, pera lá. De vermelho é melhor, né? Vão se anular. Então, eu vou ter campo elétrico apenas entre as placas. E qual que vai ser a direção e sentido? Na horizontal, né? A direção é normal às placas. Se as placas estão na vertical, o campo elétrico é na horizontal. Então, normal quer dizer perpendicular às placas. E indo da placa positiva para a negativa. Então, as minhas linhas de campo estarão assim, ó. Saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Vou fazer só essas três linhas aqui, mas o importante é que elas estejam com o mesmo espaço entre elas e você entender que ela sai da positiva e vai para a negativa, tá ok? E aí acontece o seguinte, se eu tiver uma carguinha aqui, ó, se eu tiver uma carga negativa aqui, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma força elétrica na direção da placa positiva. E se eu tiver uma carga positiva, ela vai sofrer uma força elétrica na direção da carga da placa negativa, certo? Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Beleza? Olha só a última ideia aqui. Esse experimento de Millikan, não sei exatamente como fala, esse cara fez esse experimento usando essa ideia de campo elétrico uniforme para determinar a carga do elétron, certo? A menor carga possível, a carga elementar, lembra daquela carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ele usou esse experimento aqui. Qual que é a ideia do experimento? Ele pegou duas placas eletrizadas, uma negativa e outra positiva. Então, ó, vou colocar aqui essa placa de baixo. Não vou colocar aqui não, aqui é melhor, ó. Essa aqui negativa e essa de cima positiva. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter um campo elétrico uniforme de cima para baixo, né? Saindo então
da placa positiva e indo para a negativa, beleza? Então vamos ter aí as linhas de campo indo de cima para baixo. O que ele fez? Ele borrifou óleo. Borrifar, sabe? Um borrifador. Um monte de gotículazinhas de óleo nesse campo elétrico uniforme. Gente, o experimento é um pouquinho mais complexo, eu estou só simplificando, tá? Então, essas gotículas de óleo, elas estavam carregadas, tá ok? Elas estavam carregadas. Então, quando elas entravam aqui no campo elétrico, elas estavam carregadas negativamente, o que acontece? A gente tem o peso dessa gota de óleo atuando na vertical para baixo. Opa, peso, né? E temos, como elas estavam negativas, carregadas negativamente, elas sofrem, né, uma força elétrica na vertical para cima. Elas vão ser atraídas pela placa positiva, porque elas são negativas, tá ok? E o que ele fazia? Ele ia alterando aqui o campo elétrico até que ele conseguiu equilibrar, fazer flutuar essa gotícula de óleo. Ela fica como se estivesse flutuando literalmente, né? Ali entre as placas. Ela nem cai devido à força-peso e nem sobe para a placa positiva devido à força elétrica. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o que a gente pode afirmar? Que a força elétrica é igual à força-peso. O que dá para a gente fazer aqui? Abrir essas expressões. Força elétrica não é a carga elétrica vezes o campo elétrico? E peso não é massa vezes aceleração gravitacional? Então, reparem que, sabendo a massa da gotícula, a aceleração gravitacional do local e o campo elétrico, consegue determinar, então, a carga dessa gotícula. E ele percebeu que sempre eram múltiplos de 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá ok? Foi assim que ele determinou, então, essa carga elétrica elementar. Pessoal, isso aqui pode ser útil, tá? Igualar a força elétrica à força-peso quando falar que tem, então, uma carga, uma bolinha, uma gotinha flutuando entre duas placas carregadas. Tá ok? Quando a placa de baixo é negativa, a carga tem que ser negativa para a força elétrica estar para cima. Quando a placa de baixo for positiva, a carga tem que ser positiva, porque você precisa de força elétrica para cima, para equilibrar com a força-peso que está para baixo. Tá ok? Vamos aos exemplos, então, para a gente concluir esse raciocínio sobre o campo elétrico uniforme. Vamos ao primeiro exercício, então. Em uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica que atravessam um campo elétrico uniforme E de intensidade igual a 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, sendo depositadas em uma folha de papel. Admita que cada gotícula tem uma massa de 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas e adquira uma aceleração de 10 a quarta metro por segundo ao quadrado durante a interação com o campo E. Desprezando a ação do campo gravitacional e a resistência do ar, determine a quantidade de elétrons em cada gotícula. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, anotar os dados, né, gente? Campo elétrico E de 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. A gente tem aí uma gotícula de massa igual a 3,2 vezes 10 a menos 9 gramas, que adquire aí uma aceleração de 10 a quarta metro por segundo ao quadrado. Gente, um detalhe, né? Essa massa aqui tem que estar em quilogramas, então na hora que a gente for usar ela, vai ter que passar para quilograma, dividir por 1000 para passar para quilogramas. Ele quer saber a quantidade de elétrons na gotícula. Olha só, o que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga que está submetida a esse campo elétrico, certo? Passando então, multiplicando essa carga aqui, vai ficar que a força é igual ao campo vezes a carga. Então, detalhe, né? Aqui é força elétrica, mas é a força resultante que está atuando sobre o objeto. Nesse caso, é a força elétrica mesmo, porque ele falou para desprezar campo gravitacional e resistência do ar. Só que tem um detalhe, a gente pode substituir essa força
lá pela segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração é igual ao campo elétrico vezes a carga. Vamos ver como vai ficar isso. Olha só. A massa, gente, lembra que eu falei aqui que tem que passar ela para quilogramas? Dividindo isso aqui por 1000, ó, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 12 quilogramas. Tá? Eu dividi por 1000 para passar para quilogramas, sistema internacional. Então vai ficar a massa 3,2 vezes 10 a menos 12 vezes a aceleração 10 a quarta é igual a campo elétrico 8 vezes 10 a quinta vezes a carga, que é o que ele quer que a gente encontre. Não é bem o que a gente quer encontrar, mas a gente precisa encontrar primeiro a carga para depois determinar essa quantidade de elétrons. Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Todo esse termo, 8 vezes 10 a quinta, passa dividindo, né? Ó, 3,2 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 10 a quarta dá 10 a menos 8. Dividido por 8 vezes 10 a quinta vai ser igual a nossa carga Q. Nossa carga Q, então, vai ser igual a 3,2 dividido por 8 dá 0,4, né? 10 a menos 8 dividido por 10 a quinta dá 10 a menos 13. Colocando isso em notação científica, 4 vezes 10, ó, aumentei aqui, tem que diminuir uma casa aqui, vai ficar 10 a menos 14, mais 4 coulombs. Essa é a carga dessa gotícula. Agora a gente tem que achar qual que é o número de elétrons em cada gotícula. Na verdade, a gente vai achar o excesso de elétrons, né? Porque se ela tem uma certa carga, é porque tem um desequilíbrio entre elétrons e prótons. Como que a gente faz isso? A gente aplica, ó, Q igual a N vezes E. Quem que é esse E? É a carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ó, 4 vezes 10 a menos 14 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, 4 vezes 10 a menos 14. O 1,6 vezes 10 a menos 19 passou dividindo. É igual a N. 24 dividido por 1,6 dá 2,5. Então, ó, N é igual a 2,5. Por que meu 5 sempre sai tão feio, né? 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 19 vai ficar menos 14 mais 19. Vai ficar 2,5 vezes 10 a quinta elétrons. Tá ok? Essa então é a resposta da primeira questão. Deixa eu ajeitar aqui para a gente ver. Então a gente tem aí 2,5 vezes 10 a quinta elétrons em excesso nessa gotícula aí, para ela estar carregada. Na verdade, no exercício ele não falou se está carregada positivo ou negativamente, né? Então vai estar ou em excesso ou faltando aí esses 2,5 vezes 10 a quinta elétrons. Tá ok? Vamos para o próximo. Para uma feira de ciências, os alunos pretendem fazer uma câmara antigravidade. Para isso, os estudantes colocaram duas placas metálicas paralelas entre si, paralelas à superfície da Terra, com uma distância de 10 centímetros entre elas. Ligando essas placas a uma bateria, eles conseguiram criar um campo elétrico uniforme de 2 newtons por coulomb. Para demonstrar o efeito antigravidade, eles devem carregar eletricamente uma bolinha de isopor e inseri-la entre as placas. Sabendo que a massa da bolinha é igual a 0,50 gramas e que a placa carregada negativamente está localizada no fundo da caixa, escolha a opção que apresenta a carga com que se deve carregar a bolinha para que ela flutue. Ó, flutue é importante grifar isso aqui. Considere que apenas a força elétrica e a força peso atuam sobre a bolinha. Qual que vai ser a carga elétrica dessa bolinha, então? Pessoal, isso aqui é o experimento de Millikan, né? Olha só, vou até fazer um esquema aqui. A gente tem duas placas carregadas, paralelas uma à outra e paralelas à superfície terrestre. Ele falou que a negativa está no fundo da caixa. Então, aqui no fundo, ó,
cargas negativas. Deixa eu até fazer na parte de baixo aqui, ó. Cargas negativas. Então, a parte de cima é cargas positivas aqui na placa. Tá ok? Qual que vai ser a direção do campo elétrico, então? Lembrem-se, o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas negativas. Então, as nossas linhas de campo, ó, vão estar de cima para baixo. Tá ok? Então, o campo elétrico também vai estar de cima para baixo aqui. Ele colocou uma bolinha de isopor. Vamos desenhar essa bolinha aqui, ó. Colocou uma bolinha de isopor e ele quer saber a carga para essa bolinha flutuar aqui. O que a gente tem acontecendo aqui? A gente tem uma força para baixo, que é o peso da bolinha, certo? Para ela flutuar, né? Vamos flutuar, entre aspas, aí, para ela estar em repouso ali, né? Sem estar nem indo em direção à placa positiva e nem à negativa, tem que ter uma força para cima, para equilibrar com a força-peso, concorda? Quem que vai ser essa força? Vai ser a força elétrica, tá ok? Pessoal, se a força elétrica vai ser para cima, ou seja, ela é na direção da placa positiva, a primeira conclusão que a gente chega aqui é que a nossa carga é o quê? É negativa, porque ela vai estar sendo atraída pela placa positiva, certo? Então, nossa carga, ó, negativa. Só nessa a gente já exclui a letra A e a letra D, tá ok? Agora vamos descobrir o valor, a intensidade dessa força elétrica. Na verdade, não é a intensidade da força elétrica, né? Vamos descobrir quanto que é essa carga elétrica. Então, se essa carguinha aqui, se essa bolinha está em equilíbrio, significa que a força elétrica para cima é igual ao peso para baixo. A gente sabe que força elétrica é igual a carga elétrica vezes o campo elétrico e que peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. Essa carga aqui é o que eu quero encontrar. O campo elétrico, o exercício me informou que é 2 newtons por coulomb, tá? Então, ó, Q vezes 2 é igual a massa, 0,50 gramas, gente. Tem que estar em quilogramas, certo? 0,50 gramas é a mesma coisa, então, que 0,50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, vai ficar na massa aqui, ó, 0,5 vezes 10 a menos 3 e a gravidade 10. Vamos finalizar aqui agora na matemática, ó. Q é igual, se 0,5 vezes esse 10, fica 5 vezes 10 a menos 3, dividido pelo 2, que estava multiplicando o Q lá, ó, passou. Então, ele passou dividindo. Então, o Q vai ficar 5 dividido por 2, 2,5 vezes 10 a menos 3 coulombs. Aqui a gente achou o módulo, né? A gente sabe que é negativa, porque a força elétrica tem que estar para cima. Como em cima está a placa positiva, a carga tem que ser negativa para ser atraída por ela. Então, ó, a gente encontrou aqui o módulo, tá? Vamos até colocar o módulo aqui, aqui, aqui. Então, menos 2,5 vezes 10 a menos 3 coulombs é a carga elétrica dessa bolinha de isopor, certo? Vamos ao próximo. Olha só. Só mais esse aqui para a gente finalizar esse raciocínio de campo elétrico. Uma pequena esfera de 1,6 gramas de massa é eletrizada retirando-se um número N de elétrons. Se retirou elétrons, ela ficou positiva, né? Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico uniforme de 1 vezes 10 a nona newton por coulomb, na direção vertical para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio. Considerando que a aceleração gravitacional do local G é 10 metros por segundo ao quadrado e a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que o número de elétrons retirados dessa esfera tem as alternativas 1 vezes 10 a 19, 1 vezes 10 elevado a 10, 1 vezes 10 elevado a nona, 1 vezes 10 elevado a oitava ou 1 vezes 10 elevado a sétima. Vamos lá, então. Qual que é a ideia aqui?
Ideia parecida com o exercício anterior, né? Ó, se a gente tem esse campo elétrico uniforme para cima, a gente está aí com duas placas carregadas. Só que se agora o campo elétrico é para cima, ó, se a gente tem as linhas de campo para cima, isso significa que minha placa positiva está embaixo e minha placa negativa em cima. Tá ok? Então, meu campo elétrico, meu vetor campo elétrico, está aqui para cima, né? No mesmo sentido que a linha de campo. Pessoal, eu tenho aí uma pequena esfera, vamos fazer ela aqui. A gente sabe que ela é positiva, né? O exercício falou que retirou elétrons dela. Então, vai ter a força elétrica atraindo ela aqui para a placa negativa, força elétrica. E temos a força peso atraindo ela na vertical para baixo. Beleza? E ela é positiva. O que eu tenho que fazer aqui para determinar o número de elétrons retirados da esfera? Vou igualar essas forças, ó. Mesmo esqueminha anterior, hein? Força elétrica igual força peso. A força elétrica é dada pela carga vezes o campo elétrico e a força peso é dada pela massa vezes a gravidade. Gente, presta atenção num detalhe aqui. Como eu quero achar o número de elétrons, no lugar do que aqui, ó, eu vou substituir pela formulazinha do Kenny, lembra? Carga é igual ao número de elétrons que está sobrando ou faltando em relação aos prótons vezes a carga elementar do elétron. Então vai ficar N vezes Ezinho vezes Ezão, que é o campo elétrico, é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. O N é o que eu quero encontrar, né? Então vai ficar N vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse exercício não deu, né? Então, fica esperto. Ah, não, deu sim, tá aqui, tô doida. Tá aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Campo elétrico, ele falou que é de 1 vezes 10 a nona. É igual a massa, 1,6 gramas, gente, em quilograma. A gente já está cansado de saber que é só pôr 10 a menos 3, né? Então, vezes 10 a menos 3, vezes a aceleração gravitacional, que é 10. Vamos ver o que dá para fazer aqui por enquanto. Ó, N, não vou pôr igual ainda não. Vamos deixar aqui, ó, 1,6 vezes 1,6. Esse vezes 1 vai sumir, dá na mesma. 10 a menos 19 vezes 10 a nona, 10 a menos 10, é igual, então, a 1,6 vezes 10 a menos 2. Tá ok? Gente, 1,6 com 1,6 aqui, ó, também dá para cancelar, né? Então, vai ficar N é igual a 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 10. Gente, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 10, menos 2 menos menos 10 fica mais, né? Ó, vou até fazer passo a passo. Vou pôr um multiplicando aqui para ficar mais bonitinho. 10 a menos 2 menos 10. O que vai virar isso aqui? Menos 2 mais 10. Vai dar 1 vezes 10 a oitava elétrons que foram aí retirados, né? Ele falou que foi retirados. Então, 1 vezes 10 a oitava elétrons foram retirados. Letra D é a correta. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido essa ideia de campo elétrico uniforme. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Qualquer sugestão também, críticas, elogios, ou seja, qualquer coisa, a gente troca ideia nos comentários. Se curtiu, deixa o like. Se não está inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Um abraço.